Esta vida não é tudo o que existe. No começo, não fomos criados para viver nessa terra apenas por um período limitado de tempo. A morte não faz parte da ordem natural das coisas. É isso que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 5, versículo 12, onde ele escreve: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas nós confessamos que cremos na vida eterna. Nosso conhecimento de que a eternidade é real coloca essa vida na sua perspectiva correta. Em primeiro lugar, porque sabemos que essa vida não é tudo o que existe, também sabemos que nosso objetivo final nessa vida não é realizar tudo o que pudermos, ganhar tanto dinheiro quanto pudermos, experimentar todo o sucesso que possamos, ganhar tudo que nós queremos, saborear todo o prazer disponível. Porque, como muitas pessoas pensam, não há nada pelo que esperar depois que morremos. E, portanto, nós precisamos maximizar nosso prazer nessa vida. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Nossa crença na vida eterna também coloca os sofrimentos dessa vida em seu contexto correto. Como o apóstolo sabia, ele sabia o que era sofrer. Em 2 Coríntios 11, ele escreveu sobre suas próprias experiências. Ele escreveu: 5 vezes recebi dos judeus uma 40 de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Mas ele conheceu muito bem que a vida eterna é realidade. E por isso ele poderia dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentado nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Pergunta 58. Que consolação lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Resposta. Já agora sinto em meu coração o princípio do gozo eterno, pois depois dessa vida obterei a perfeita bem-aventurança que o olho jamais viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração humano pode conceber. Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. Imagine, só compare a vida do apóstolo Paulo com a sua vida. Ele foi açoitado repetidas vezes, apedrejado, naufragado. Ele passou a vida viajando no mundo onde viajar era repleto de perigos. Ele tinha muitos inimigos que não queriam nada além de matá-lo porque ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Muitas vezes ele não tinha o suficiente para comer e sua vida era caracterizada por perigo constante. Muitas vezes o perigo de outras pessoas. Este era um homem que sabia o que é sofrer. Mas, no entanto, ele pode falar da nossa leve e momentânea tribulação. Quantas vezes
não exageramos nosso próprio sofrimento ou nos concentramos em nosso próprio sofrimento a tal ponto que se torna o elemento definidor da nossa própria vida. Podemos nos tornar tão focados em nosso sofrimento, qualquer que seja a forma que esse sofrimento possa assumir, que não nos sentimos mais capazes de experimentar qualquer alegria. Nós nos afogamos em autopiedade, buscamos todos os meios que podemos encontrar para evitar o sofrimento ou para tentar superá-lo. Em suma, o que acabamos fazendo muitas vezes é focar nessa vida debaixo do sol, como diz Salomão em Eclesiastes. E esquecemos que essa vida não é tudo. Em outras palavras, perdemos todo o senso da perspectiva. Essa vida tão breve, torna-se o princípio e o fim de tudo para nós. A eternidade desaparece da vista e os sucessos e conquistas temporais tornam-se o objetivo final. Mas nós fazemos essa confissão: creio na vida eterna. Devemos viver de acordo com essa confissão. E viver de acordo com essa confissão nos permite ser verdadeiramente alegres, sejam quais forem as circunstâncias em que nos encontremos. Sabemos que essa vida não é tudo o que existe. Sabemos que a eternidade nos espera, muito mais gloriosa, muito mais alegre, muito mais rica do que até podemos imaginar. Mas esse conhecimento da vida eterna que nós temos com Cristo precisa ser muito mais do que um conhecimento intelectual ou mero consentimento a um ponto de doutrina. Essa verdade deve viver em nosso coração e controlar a maneira como abordamos cada aspecto desta vida, os sucessos e os fracassos, os bons e os maus momentos. Quando realmente crermos na vida eterna, quando nossa confissão for mais do que apenas palavras que recitamos, mas uma declaração viva de uma verdade profundamente enraizada, seremos imagens vivas do que significa pertencer a Jesus Cristo. O mundo nos verá. E quando o mundo nos ver, verá Cristo refletido em nós. Estaremos verdadeiramente servindo como a luz do mundo. É um lugar muito escuro, porque muitas pessoas vivem acreditando que essa vida é tudo o que existe. Que Deus, na sua graça, nos capacite a fazer essa confissão. Creio na vida eterna. E realmente viver de acordo com a nossa confissão. Porque somente brilhando a luz da eternidade sobre essa vida, poderemos entendê-la em sua devida perspectiva.